Meus caros irmãos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos a refletir sobre a pessoa santa, divina e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o maior personagem da história da humanidade. Seu caráter singular tem lições preciosas para nós que desejamos servir a Deus com sabedoria e fidelidade. Fique conosco, até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no programa dessa semana, continuamos a refletir sobre os exemplos de caráter de nosso Senhor Jesus Cristo, quando se fez homem e habitou entre nós. Já vimos aspectos sobre sua vida. Hoje veremos alguns pontos muito interessantes. Sua vinda ao mundo para cumprir a sua missão. No programa anterior já vimos sua origem humana ao encarnar no ventre da bendita Virgem Maria, a jovem de Nazaré. Vimos sua impressionante revelação a Maria e a José, seu pai adotivo, acerca de quem seria sua pessoa. Sendo ele criador do universo e do mundo e do homem, nasceu da forma mais humilde e despretensiosa que se poderia imaginar. Desde seu nascimento foi comprovada a sua condição humana quando, perseguido pelo fraco e invejoso rei Herodes, foi levado em fuga para o Egito. Hoje vamos falar sobre o seu desenvolvimento humano, que traz grandes lições para nós, o seu desenvolvimento humano. A condição divina de Jesus ficou latente em sua mente. Ele só tomaria ciência da sua natureza divina tempos depois. Como criança humana, ele teve uma infância normal e saudável, aos cuidados de Maria, com o apoio de José, o pai adotivo e guardião. Enquanto José, como carpinteiro, cuidava da provisão para a família, Maria tinha, sem dúvida, um papel importantíssimo na formação do caráter humano de Jesus. Ele era Deus encarnado, mas como humano, só teve consciência dessa condição à proporção que crescia e se desenvolvia aos cuidados de sua mãe extremosa em cuidado e amor. Ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Durante 30 anos, desde o seu nascimento até iniciar o seu ministério, houve uma preparação espiritual e humana para Jesus começar a desenvolver sua missão em prol da redenção da humanidade. Então vejamos, primeiro, a infância e adolescência de Jesus. A Bíblia traz poucas informações sobre a infância de Jesus. O texto de Lucas mostra em rápidas palavras como foi a criação de Jesus. Está escrito: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Lucas 2, 40 e 41. Podemos resumir a educação de Jesus sob os cuidados da mãe em 5 aspectos. Primeiro, o menino crescia. O menino crescia fisicamente. A Bíblia pouco fala sobre esse aspecto, mas ele não foi criado dentro de uma sinagoga ou do templo, isolado dos outros meninos. Podemos inferir que teve uma infância normal
Ele brincava e se alimentava de modo sadio, o que favorecia o seu crescimento físico. Brincar sempre foi coisa de menino. Tão interessante que no milênio é uma das características da tranquilidade daquele período do reinado de Cristo. Diz a Bíblia, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Zacarias 9,6. A profecia fala da restauração espiritual, social e até de lazer, tão necessários à infância. Na infância, como nas faixas etárias seguintes, o menino Jesus viveu a sua plena humanidade. Diz a Bíblia, em segundo lugar, e se fortalecia em espírito o menino Jesus. Expressão que se refere ao crescimento espiritual da criança. Os pais de Jesus, com zelo de Maria, tinham cuidado de promover a sua educação e formação espiritual, com base nos mandamentos do Antigo Testamento. Sem dúvida alguma, eles, como pais judeus, ensinavam a palavra de Deus a Jesus. Na lei, Deus ordenou, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 11, 18 a 20. O zelo espiritual de Maria e José por Jesus é demonstrado pelo fato de o levarem todos os anos para a festa da Páscoa. Em obediência a Êxodo 23, 15. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, conforme Lucas 2, 41 e 42. Na Páscoa, no mês de Abib ou Nisan, que equivale a abril, no ano 8 depois de Cristo, ali causou admiração aos doutores da lei. Aos 5 anos, Jesus começou a ler as Escrituras. Aos 10, já sabia toda a lei. Aos 13, assumiu a responsabilidade de cumprir os mandamentos, na chamada cerimônia do Bar Mitzvah. Não é? Aos 5 anos, a criança começava a aprender a lei, diz os historiadores, não é? Mediante o ensino catequético na escola. Aos 12 anos, o menino se tornava diretamente responsável pela obediência à lei, incluindo suas ordenanças e solenidades prescritas. Não é? Desde o retorno para Nazaré, é a primeira vez que o texto bíblico faz referência à presença de Jesus num episódio marcante para a sua vida espiritual e humana. Em terceiro lugar, foi criado cheio de sabedoria. Refere-se ao crescimento progressivo em sabedoria humana, pois sua sabedoria espiritual estava em estado latente, até que se despertasse nele a sua condição de sua natureza divina. Ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus, mas sua divindade manifestou-se no momento certo, no tempo de Deus. Lucas resume o texto que fala sobre o crescimento de Jesus em diversas áreas, reiterando que ele passou por um desenvolvimento espiritual e humano exemplar, diz o texto, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. Em quarto lugar, diz o texto, e a graça de Deus estava sobre ele. O termo graça na Bíblia tem vários sentidos e aplicações. No caso do menino Jesus, Lucas quer dizer que a bondade, a benevolência de Deus estava sobre ele. E essa condição de relacionamento com Deus era progressivo em seu crescimento ou desenvolvimento espiritual. Diz a palavra, e crescia Jesus em graça para com Deus. Assim, como ele tinha a graça para com Deus, a tinha também para com os homens. Lucas 2,52. Eu pergunto, você pai e mãe cristãos, como cria seus filhos? Eles estão crescendo fisicamente, emocionalmente, em sabedoria e a graça de Deus está sobre eles? Pense nisso. Estamos na Assembleia de Deus em Parnamirim, vivendo o ano da família cristã, denominação que demos a este ano novo. E incentivamos a todos a realizarem o culto doméstico e lerem a Bíblia toda durante o ano. Você pode aceitar essa proposta? Fique conosco, até já.
Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor começa agora mais uma Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A Convenção de Ministros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte realizará sua Assembleia Geral Ordinária na próxima semana. Obreiros do campo de Parnamirim têm primeira reunião de 2020. O MADEP realiza a primeira reunião geral do ano que se inicia. Tudo isso daqui a 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Obreiros do campo de Parnamirim têm primeira reunião de 2020. A liderança do campo da Assembleia de Deus em Parnamirim, integrada por pastores e dirigentes de igrejas do interior, reuniram-se no último dia 13 de janeiro, na congregação do centro, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR. Na ocasião, após o almoço dos obreiros, ao lado de suas esposas, houve a reunião mensal de caráter ministerial e administrativo. Na ocasião, houve louvor a Deus por todos os presentes, seguido de leitura da Palavra de Deus e oração, seguidos de palavra pastoral pelo pastor Elinaldo Renovato, que discorreu sobre o texto lido, o Salmo 1, enfatizando a importância de todo cristão, especialmente o obreiro, se conduzir conforme a lei do Senhor, para não entrar pelo caminho que não agrada a Deus. Em seguida, o pastor Elinaldo apresentou cada item da pauta da reunião, enfatizando que o ano de 2020 é considerado o ano da família cristã para toda a igreja e campo de Parnamirim. E destacou que, como ações importantes por parte da igreja, todos os membros, congregados, dirigentes e líderes em geral realizem o culto doméstico com suas famílias todos os dias.
Outra importante decisão para o ano da família foi a comunicação aos obreiros da importância e necessidade de se fazer a leitura de toda a Bíblia durante o ano, como meio para crescer em conhecimento da palavra de Deus, em sua fonte, que é a Bíblia Sagrada. E o pastor Elinaldo Renovato ressaltou que os líderes devem ser exemplo dos fiéis. Na reunião foram distribuídas fichas para solicitação de jovens para o projeto missionário chamado Férias para Jesus, através do qual diversos jovens das congregações de Parnamirim vão ao interior para, com a juventude local, trabalhar em diversas atividades juntamente com a mocidade de cada igreja. Os jovens participam de todos os cultos e reuniões das igrejas visitadas. O MADEP realiza a primeira reunião geral do ano que se inicia. A União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, a MADEP, liderada pelo diácono Alisson Duarte, realiza amanhã no Templo Sede a primeira reunião de todos os líderes de mocidade das congregações de Parnamirim. Na ocasião, será apresentada a programação do órgão para toda a juventude no ano de 2020. Além do incentivo para os jovens participarem do projeto Férias para Jesus, em conjunto com jovens de igrejas do interior, na pauta da reunião está em destaque a realização do 21º Encontro de Jovens e Adolescentes do Campo de Parnamirim, o EJOCamp. O evento reunirá centenas de jovens de Parnamirim e de igrejas do interior numa integração espiritual, humana e fraternal. Neste ano, o tema abordará a conduta e postura de jovens cristãos na universidade. A mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim tem programação ampla e significativa para que os mesmos se envolvam na obra do Senhor. Há trabalho para adolescentes e para jovens no Templo Sede e nas congregações, além de eventos de grande valor para a integração e edificação da juventude cristã, como o Encontro Geração Avivada, o EJOCamp e o Congresso Anual da UMADEP. A Convenção de Ministros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte realizará sua Assembleia Geral Ordinária na próxima semana. Nos dias 22 a 24 de janeiro, a Convenção de Ministros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, a CEMADERN, realizará sua Assembleia Geral Ordinária. O evento terá lugar no Templo Central da IEADERN, na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, e reunirá centenas de obreiros da igreja, no estado do Rio Grande do Norte, sob a presidência do pastor Martim Alves da Silva. O pastor Martim Alves da Silva convoca a todos os obreiros para a AGO, cuja pauta já consta de edital divulgado para todo o estado. A abertura se dará no dia 22, quarta-feira, no culto à noite. Nos dias seguintes, haverá as reuniões convencionais propriamente ditas, para apresentação e discussão de assuntos constantes do temário da Assembleia de Ministros. Em programa posterior, daremos informações sobre a AGO da CEMADERN. Oremos pelo Brasil. O principado maligno continua oprimindo a nossa nação. Uma nação, em termos espirituais, só pode ser abençoada se der valor a Deus, a sua palavra e a sua igreja. A bênção de Deus é assegurada àqueles que abençoam a nação de Israel, desde o Antigo Testamento. Está escrito: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12, 3. Para uma nação ser abençoada por Deus, profeticamente, já foi definido. Precisa abençoar Israel. É uma questão de ordem espiritual, não é política ou ideológica, é a lei de Deus. O Brasil, durante os últimos governos, amaldiçoou Israel. Não é exagero. Os governos falsamente democráticos, mas de tendência comunista, preferiram abençoar os inimigos de Israel, que desejam eliminá-lo da terra, mas não conseguirão. Jamais conseguirão destruir Israel, mas a maldição é atraída para quem se posiciona contra o povo de Deus. Nos dias atuais, além de ser necessário abençoar Israel, é indispensável abençoar o Israel de Deus, na pessoa da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja cristã representa os interesses de Deus em todo o mundo. Os materialistas, os globalistas, progressistas e multiculturalistas odeiam a Igreja de Jesus Cristo. Por quê? A resposta não é difícil de se entender.
É porque a igreja, como diz a Bíblia, é a coluna e a firmeza da verdade absoluta de Deus, expressa em sua palavra. A palavra de Deus combate o pecado, os globalistas ignoram o pecado e até amam o pecado, aprovam tudo que Deus chama de abominação. O crime hediondo do aborto, a prostituição, a fornicação, a homossexualidade e a idolatria. E é tudo que agride e afronta ao Criador. Assim, pela graça de Deus, nos dias presentes, o governo do Brasil abençoa Israel e dá valor à Igreja de Cristo. Por isso, é odiado pelas chamadas esquerdas, que desejam ver o Brasil, como disse um político comunista, o Brasil progressista, que apoia tudo que Deus abomina. Mas o pior, amados irmãos, é ver crentes que se dizem cristãos se unindo, apoiando e consagrando políticos que são inimigos da cruz de Cristo, militantes que defendem as pautas do diabo para o Brasil. Oremos pelo Brasil. Esse foi, portanto, mais uma Visão Panorâmica. Até outra ocasião, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos, mais uma vez agradeço a Deus por este programa, pela você estar na assistência desse programa agora via internet, não é? Graças a Deus por vocês, continue conosco, orando por nós e queremos orar por vocês. Bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por tantos irmãos e amigos evangélicos ou não que estão assistindo a este programa. Abençoa a todos, a cada um, seu lar, sua família, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Porque Ele